Mais uma vez, saúde da amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém? Amém. Pensei que eu estava sozinho de repente. Irmãos, hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial. Todo dia foi muito especial. Achei curioso que você acabou de fazer, porque eu senti de Deus fazer a mesma coisa. Muito curioso. Hoje nós passamos a tarde toda aqui na igreja. A tarde toda. As irmãs ali envolvidas lá na cozinha, limpando a igreja. A gente veio aqui ensaiar. Passamos a tarde toda aqui. E curiosamente, nesse dia tão cheio, eu iria ministrar. E aí? Qual foi o momento que eu consegui sentar e falar: Senhor, Senhor, se revele a mim, Senhor. E aí, quando eu saí daqui, eu acho que 6h15, não foi, Balão? Quem saiu? 6h15. 6h15 a gente partiu para tomar um banho, se arrumar e voltar. E dar glória. E aí, irmãos, cadê a mensagem? E curiosamente, tomando banho, eu percebi que eu vivi na tarde de hoje a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos. Muito curioso. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 10. Eclesiastes EC 10. Os irmãos encontraram, digam amém. Queria convidar os irmãos a se colocarem de pé em reverência à palavra de Deus. Eu quero ler só um pedaço do texto, é rapidinho. E eu queria que os irmãos prestassem atenção no que a palavra diz. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Só até aqui. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então deve-se redobrar a força. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o reino de Deus e sobre as ferramentas do reino de Deus. É sério. Hoje eu quero falar de você, uma ferramenta do céu para fazer a obra de Deus. Tudo o que eu vou passar para os irmãos, Deus já falou aqui. Não tem nem muito. Deus já usou essa mulher e a mensagem já foi. E o curioso é que Deus, ele tem dessas pegadinhas. Eu estava preocupado o tempo todo, e todo esse dia foi direcionado por Deus. O dia inteiro sendo conectado através de ações, de orações, de ministrações. O dia todo foi planejado até que se chegasse nesse momento que a gente está aqui agora. Glória a Deus. O texto fala de ferro. Em algumas traduções aí, provavelmente machado. E eu quero falar de ferramenta. Ferramentas, irmãos.
o reino de Deus é um grande campo, uma seara. E a palavra diz que a seara depende de quê? De ceifeiros, de trabalhadores, de ferramentas. Só que a ferramenta, para estar apta ao trabalho, tem algumas condições. Existem algumas condições. Lá em casa, irmãos, tem 2 facas bonitas lá. 2 facas bonitas. Que até um tempo atrás não estava cortando nem manteiga as facas. Faca boa, linda faca. Só que ela não estava apta ao trabalho. E o texto diz que se o ferro não tiver afiado, tem que se dobrar o quê? A força. E aí, fazendo compras, eu vi uma pedra lá para afiar a faca. E eu comprei a pedra. A faca está lá, dá até medo dela agora. Tão boa que ela está de novo. Irmãos, essa faca, esse machado somos nós, nas mãos de Deus. Nós somos essa ferramenta. E eu quero falar com os irmãos algumas razões, algumas coisinhas que levam uma pessoa a se tornar um machado cego. Os irmãos já viram a faca cega, né? Mas imagina um machado cego. Pergunta para o seu irmão aí, você está afiado ou você está cego? Pergunta aí, você é um machado afiado ou um machado cego? E aí, vai? E existem algumas coisas que fazem com que nós, ferramentas do Senhor, ficamos ali um pouquinho cegos, a dar trabalho dobrado para Deus. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que o que faz com que uma pessoa se torne um machado cego, a primeira coisa é a falta de uso, irmãos. Se você tem um machado muito bom e aquele machado não é usado, ele vai ficar cego. Se você tem uma faca muito boa e você não usar, vai ficar cega. Amém? Vai ficar cego. E aí vamos nós. Joãozinho é um cristão abençoado. Mas se Joãozinho não se colocar à disposição de Deus, Joãozinho vai ficar o quê? Vai ficar cego. E aí, irmãos, será que vocês têm se permitido a serem usados por Deus? Fala assim, ai, evangelista, eu estou sozinho. Ai, evangelista, vocês estão sendo usados por Deus, irmãos? Será que no caminho de casa até a igreja, no meio do caminho, eu tenho sido usado por Deus para falar, vamos à casa do Senhor? Será que nos meus dias eu tenho sido usado por Deus para falar, Jesus te ama? E aí, irmãos? Será que nós temos se apresentado para Deus? Eis-me aqui, Senhor. Vamos embora, vamos trabalhar. Será que nós temos nos colocado diante de Deus como uma ferramenta pronta para o trabalho? Porque se não estiver pronta para o trabalho, irmãos, vai ficar cego. Segunda coisa que faz uma pessoa se tornar um machado cego: ficar guardado no lugar errado. Existem ferramentas, irmãos, que você não pode deixar no tempo. Vai ficar ruim, vai perder. E aí, será que você tem guardado o seu coração no
certo? Será que o seu espírito, será que a sua alma, será que o seu entendimento tem repousado nas coisas certas? Como anda, não o seu coração, mas o lugar onde você tem guardado o seu coração? Que lugar é esse? Está limpinho? Está arrumadinho? É um bom lugar? O seu pensamento tem repousado em coisas boas? O seu pensamento tem se deleitado no Senhor? Ou será que você tem deixado o seu coração guardado no lugar errado? Porque se tiver, irmãos, vai ficar cego. Se o nosso coração estiver distante da casa do Senhor, seremos nós uma ferramenta ruim para o trabalho. Não vamos servir. Terceira coisa que faz uma pessoa se tornar inapta ao trabalho é se enferrujar. Alguém aqui já usou alguma ferramenta enferrujada para o trabalho? Aí varão faz isso. Não, varão, era o que tinha, né, varão? Era o que tinha. Teve que usar força dobrada, né? Pois é. E você sabe o que causa ferrugem na nossa vida? O pecado. O pecado enferruja o nosso espírito. E aí, como é que tem andado você, ferramenta do Senhor? Eu não estou falando de problema, porque problema todo mundo tem. O problema pode até nos cansar, nos entristecer, mas o pecado nos afasta de Deus. Logo, se eu estou distante de Deus, vai ficar ruim de ser usado. Mais uma coisa que às vezes a gente não leva em consideração. Você sabe o que também deixa uma ferramenta muito ruim? A má utilização das pessoas. Como assim? Sabe quando uma pessoa não te trata bem? Sabe quando alguém não te valoriza? Isso daí também causa ferrugem nas ferramentas. Sabe quando você quer se dedicar ao reino de Deus e é impedido de se dedicar ao reino de Deus? Quando você quer fazer a obra e as pessoas te seguram. Não, fulano não. Isso daí também é ferrugem. Às vezes o nosso coração está tão disposto a fazer. Às vezes a gente quer passar aquele pano aqui. Que eu fiquei muito feliz. Ela me disse uma coisa hoje. Não é pelo pastor. É pela obra de Deus. É pela obra. E às vezes a gente quer se dedicar, colocar a nossa vida no altar. E infelizmente somos impedidos de exercer o nosso ministério, de exercer o nosso chamado ministerial, de fazer a obra de Deus. E isso também causa o quê? Ferrugem, feridas na nossa alma. Causa. E aí, irmãos, será que você, talvez por inocência, tem permitido que mais pessoas te usem da forma errada? Não permita isso. Mais uma coisa oposta a essa. Uma coisa que estraga muitas ferramentas é tentar cortar aquilo que você não foi feito para cortar. O que é isso? Você querer fazer uma coisa que você não foi chamado, ou fugir do seu chamado. Se Deus te chamou para um fim, para um propósito, martelo não é serrote.
Se é martelo, é martelo. Se é serrote, é serrote. Não invente de fazer qualquer coisa que você não foi chamado para fazer. Mas atenda ao chamado de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Atenda. É evangelista? Vai evangelizar. É missão? Vai fazer missão. Vai louvar. É cuidar da casa? Vai cuidar da casa do Senhor. Mas não fuja do seu chamado. Não pode. Vai dar errado. Vai enferrujar a ferramenta. Vai ficar inutilizado. E, irmãos, não vale a pena. Mais uma coisa, não menos importante, que torna um machado ruim do trabalho, é quando a base do machado está distante da cabeça. Se você, irmão, por alguma razão, se o seu corpo, se o seu coração, se a sua vida estiver distante de Cristo ou cabeça, também não vai servir para o trabalho. Também vai se tornar uma ferramenta ruim. E fica a dica, a observação: mantenha-se sempre em contato com Cristo, o cabeça da igreja. Sempre, a todo tempo. Dito isso, eu quero falar rapidamente de algumas razões pela qual é melhor, muito melhor, ser um machado afiado para o trabalho. Primeira razão é que o tempo gasto para afiar o machado não é um tempo perdido. Às vezes a gente acha que o tempo de Deus, as provações, as lutas não valem de nada. Mas se você se colocar no propósito, você vai entender que Deus está só te afiando e te preparando para o propósito dele. O tempo gasto para preparar a ferramenta não é em vão, irmãos. É doloroso? É doloroso. Machuca? Machuca. Faz a gente se cansar? Cansa. Mas ao final, irmãos, você vai estar cortando tudo que vier pela frente. Vai estar pronto para o serviço. Então não pense que as provações, os testes da vida, não pense que isso é em vão, que você está perdendo o seu tempo, porque você não está. Desde que você se coloque no centro da vontade de Deus. Irmãos, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive as nossas provações. Segundo motivo, o machado cego, ele não tem razão de ser. Se não fosse para servir o Senhor, qual é a razão da sua vida? Já consigo. Se não for para servir a Deus, qual é a razão da sua vida? O machado fora, irmãos, cego, ele não tem razão de ser. A razão da nossa vida, irmãos, é servir ao Senhor. Essa é a motivação. Alguns nasceram para ser médicos,
alguns para serem professores. Eu nasci para servir a Deus. Eu nasci para isso. O seu ministério é a sua razão de ser. É o motivo pelo qual você está aqui. Qual é o seu chamado? E aí? Deus te fez para quê? Você sabe qual é? Atenda ao seu chamado. Esteja pronto para servir. Hoje eu vi tantas pessoas servindo de formas diferentes. E eu achei aquilo tão bonito que a única coisa que eu senti no meu coração foi de compartilhar com os irmãos um recado simples: sirva ao Senhor também. Servir a Deus, estar pronto para servir. Mais uma razão para ser afiado é que ferramenta afiada, ferramenta boa, economiza tempo. Irmão, se você estiver pronto, preparado para servir a Deus, você não vai mais bater cabeça na vida, você não vai perder tempo. A partir do momento que você entender o seu propósito, as coisas vão começar a fluir melhor na sua vida. Glória a Deus. A partir do momento que você se colocar na vontade de Deus, você vai ver acontecer coisas que você imaginou que não podia acontecer. Você para de perder tempo. Ferramenta boa, irmão, é bater o portão. Já era. Esteja pronto para servir, preparado para servir. Não perca tempo nem para se colocar à disposição de Deus. Queira estar nas mãos de Deus. Queira ser uma ferramenta de Deus. Coloque em seu coração a vontade de servir. Um dia um menino acordou e falou: o senhor está me chamando? Pô, não, vai dormir. Volta o menino depois: o senhor está me chamando? Não estou não, rapaz, vai dormir. O senhor está me chamando? Faz o seguinte: se você ouvir de novo, fala assim: Senhor, eis-me aqui. Irmãos, corre, sai correndo e fala: Senhor, eu estou aqui, Senhor, me envia, Senhor, me usa, Senhor, faz comigo, Senhor, eu quero ver, Senhor, se manifesta, Senhor, opera, Deus me leva, faz na minha geração, faz na minha vida, faz na minha família, faz na minha igreja, faz acontecer. Glória a Deus. Se coloque à disposição de Deus. Queira estar nas mãos de Deus. Para quê? Para resgatar vidas, para ganhar almas, para curar corações feridos, para expulsar o capeta da vida dos outros, para ganhar sua família, para sacudir o inferno, para ser ferramenta de Deus e começar a libertar gente que está aí cativa. Queira ser ferramenta. Coloque em seu coração a vontade de servir. Algumas tarefas serão mais difíceis do que outras, mas estando nas mãos de Deus, todas elas serão gratificantes de se viver. Todas elas. Mais uma razão para ser uma boa ferramenta é que apenas uma boa ferramenta agrada a quem usa. Quer agradar a Deus? Seja uma boa ferramenta. Quer agradar ao Senhor? Esteja à disposição do Senhor. Esteja disposto a servir. Esteja a disposto
a fazer a obra, a dedicar não somente bens materiais, mas dedicar também a sua vida como oferta ao Senhor. Dedique, coloque a sua vida no altar de Deus. Fazendo isso, irmãos, não tenha dúvidas de que o Senhor vai se agradar de te usar. Não tenha dúvidas. Uma última coisa que eu anotei aqui é que o machado cego, ele até dura para sempre, enquanto o machado afiado se desgasta mais rápido. Contudo, o machado cego não produz nada. O afiado ganha almas para o Senhor. Até que o Senhor venha, gaste a sua vida diante do altar. Gaste o seu tempo. Dedique-se à obra. Dedique a sua vida a outras pessoas. Quando eu falo obra, eu não quero dizer a igreja propriamente dita, mas ao reino de Deus. Dedique a sua vida a amar outras pessoas, a levar esperança aos corações que não têm mais esperança, a falar tem jeito para aquela pessoa que escuta todo dia, para você não tem jeito. Vai lá e fala no ouvido dela, tem jeito sim. Glória a Deus. Tem esperança sim. Eu creio. Deus pode fazer. Eu creio, Jesus. Dedique a sua vida ao ministério de Cristo. Gaste-se diante do altar. Vai ser desgastante, como a própria palavra diz. Vai ser desgastante. Mas o prazer e a alegria de ver outras vidas sendo alcançadas pelo amor de Deus não tem preço. Não tem preço. Não tem nada melhor do que você ver alguém que estava com a vida destruída, na lama, desacreditado, perdido, servindo ao Senhor, feliz, radiante, brilhando, tendo vida, acordando com vontade de viver. Isso não paga, irmãos. Nada, irmãos, no mundo pode comprar isso. Nada. Você vai querer fazer de novo e de novo. E quantos mais vidas você vê sendo alcançadas por Cristo, mais você vai querer servir a Deus. É um recado simples, um recado que nós já ouvimos constantemente, mas Deus hoje quis nos relembrar. Sejamos nós boas ferramentas para o Senhor. Boas ferramentas. Aptas ao trabalho, com vontade de servir, com vontade de fazer. Se envolvam, irmãos, com a sua igreja. Se envolvam. Irmão, tem coisa para fazer, não tem? Tem muita coisa para fazer. Irmãos, o que mais tem aqui nessa igreja é serviço. Vamos trabalhar. Se envolva. Se envolva. Ah, eu não sei o que eu vou fazer. Pergunta ao pastor, pergunta o diácono, pergunta a irmã Raquel, chama a Isabela, pergunta o Silvio. Eu estou tirando o meu, chama essa galera boa aí. Se envolve, tem coisa para fazer. Tem gente para ganhar para Jesus.
Tem gente para ser abençoada, tem família precisando ouvir. Não desiste, Deus vai mudar a situação. Tem nomes para a gente orar. Vamos ao monte, vamos aqui na igreja, a gente não precisa ir longe, não, Deus. Vamos fazer um ciclo de oração, vamos fazer grupos de evangelismo, vamos trabalhar no reino. Permita-se servir ao Senhor, e com certeza a sua vida será até mais feliz. Vai por mim. Em Cristo nós encontramos o verdadeiro propósito para viver. Glória. Está em Deus, irmãos. Está em Deus a resposta. O que realmente nos faz feliz, o que realmente nos completa, é o Senhor Jesus. Aleluia. Assim eu encerro a mensagem, e que Deus abençoe a sua vida, e que você permita ser uma boa ferramenta nas mãos de Deus. Que Deus fale aos corações, e que, se essa mensagem surtir efeito, leve à frente, seja ferramenta, compartilhe um pouquinho mais do amor de Deus. Nesse momento nós vamos estar orando. Aproveite e fale: Senhor, eis-me aqui, me usa. Eu quero ser uma ferramenta da tua alma. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplaude o Senhor Jesus. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.